Bom dia, paz e bem. Após estudarmos sobre o processo de racionalização religiosa e desencantamento do mundo, bem como o retorno ao sagrado, que acontece ali na década de 70, em plena pós-modernidade, veremos agora como esse retorno ao sagrado vai afetar o cristianismo protestante e católico. Ao analisarmos o movimento pentecostal, logo nos deparamos com a diversidade que o caracteriza, pois extrapola o próprio pentecostalismo, cujos movimentos carismáticos atingem o protestantismo histórico, bem como o catolicismo. No protestantismo histórico, essa renovação se torna visível porque recebe o adjetivo renovada, acrescido ao nome da igreja tradicional. Por exemplo, a igreja batista que passa por esse processo de renovação recebe o nome Igreja Batista Renovada, assim como ocorre com as outras igrejas do protestantismo. Na igreja católica, essa renovação de carismas vai receber simplesmente o nome Renovação Carismática Católica. Embora haja similaridades da renovação carismática com o pentecostalismo, é inegável a posição histórica invencível entre os dois movimentos, sobretudo na questão ligada à devoção a Maria e à obediência ao Papa. Então nós temos aí esse paradoxo, né? Que embora tenha similaridades da renovação com o pentecostalismo, há essa oposição histórica invencível. Ao analisar sobre a inserção do pentecostalismo na Igreja Católica, nos deparamos com a necessidade de conhecer as raízes do próprio pentecostalismo, que é um fenômeno mundial no âmbito do cristianismo e que se impõe com todo vigor, sobrepondo-se às tradições religiosas cristãs por sua adequação às transformações ocorridas a partir do século XX, que caracteriza a pós-modernidade, sobretudo no que se refere à autonomia do indivíduo, bem como às exigências da economia capitalista com a venda de bens simbólicos de salvação ao estilo de um mercado religioso. Muitos podem posicionar as raízes do pentecostalismo no evento fundante de Azusa Street, mas suas raízes são bem mais longínquas, pois remontam à crença dos dons carismáticos, como profecia, glossolalia, curas, milagres, revelação, que remete ali ao início do cristianismo. Temos como acontecimento fundante os Atos dos Apóstolos, com a descida do Espírito Santo, que é um acontecimento que se tornou basilar para a fé dos cristãos pentecostais e carismáticos católicos. Assim como em Pentecostes, eles acreditavam serem batizados no Espírito Santo, razão porque oram em línguas, profetizam e também acreditam na cura divina. Agora também os carismáticos e os pentecostais e os neopentecostais acreditam serem portadores dos dons derramados pelo Espírito Santo em Pentecostes. Os protestantes vão encontrar um reforço aí aos Atos dos Apóstolos na carta de Paulo aos Coríntios, que é ali uma resposta aos fenômenos espirituais que ocorreram naquela comunidade. Então, a compreensão dessas passagens vai se revestir ali de uma roupagem nova, completamente nova, pois, embora vai conservar os dons carismáticos, contudo, a sua aplicação vai estar voltada para este mundo, assim como é toda a ação religiosa magicamente motivada que acontece ali no pentecostalismo, assim como vimos essa ação em Max Weber. E as manifestações de experiências com o Espírito Santo, que tem sido a causa de controvérsias nos primeiros séculos da Igreja, tornou-se um fio condutor que vai perpassar toda a história do cristianismo até chegar aos nossos dias, passando a caracterizar o pentecostalismo, o neopentecostalismo e a própria renovação carismática, dando-lhes uma tonalidade mágica. Então, por muitos anos, esses dons do Espírito Santo estiveram ali como que encobertos na tradição da igreja, e que agora vem à tona com o resgate do Espírito Santo pelo pentecostalismo. No princípio fundante do pentecostalismo, naquele evento ali que motivou o surgimento do pentecostalismo, temos duas raízes, uma branca e uma negra. Charles Fox Parham e William Joseph Seymour. São duas mentes culturalmente opostas que, contudo, passam pela mesma experiência, a partir da qual viria a surgir uma nova modalidade do cristianismo, marcando definitivamente o mundo protestante de um modo jamais inigualável desde a Reforma, com repercussões inclusive na própria Igreja Católica. Os dois são adeptos do movimento Holiness nos Estados Unidos e são considerados os fundadores concomitantes do movimento pentecostal.
embora em períodos ali diferentes, mas são considerados, né, os dois são considerados os fundadores do movimento pentecostal. Charles Fox Parham foi ministro metodista, fundador da escola bíblica Bethel, em Topeka, no Kansas, que tinha por finalidade estudar o tema do batismo no Espírito Santo. Ele tornou-se pioneiro da Initial Evidence, ou seja, foi o primeiro a criar e desenvolver a doutrina da evidência inicial, ali reconhecendo a glossolalia como sinal comprobatório do batismo no Espírito Santo. Ao sair em viagem, Parham deixa a seus alunos a incumbência da leitura do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E ali os alunos vão constatar citações diferentes sobre o fenômeno comum de falar em línguas. Quando ele chega, que toma conhecimento disso, de início, ao tomar conhecimento, ele vai se mostrar reticente a essa descoberta. Mas depois acaba se convencendo de que o falar em línguas era um dos sinais que acompanhava o batismo no Espírito Santo. E aí nós temos como primeiro registro do falar em línguas, né, que se dá na virada do ano, né, de 1900 para 1901, em que Agnes Osman Laberge, ela, quando estava ali em estado de êxtase, ela vai falar em línguas estranhas pela primeira vez ali, né? Então, mais tarde, outros alunos e o próprio Parham vai passar pela mesma experiência, confirmando a sua tese de que o dom de línguas ali, o falar em línguas, é um sinal da existência mesmo real do batismo do Espírito Santo. E quais são as consequências desses acontecimentos, né? São ali considerados como a terceira bênção, e aí que os motiva a sair em caravanas para visitar outras regiões dos Estados Unidos para testemunhar o ocorrido. Com o intuito de divulgar aqueles fatos ocorridos ali, né, com a experiência de orar em línguas e tudo, o Parham vai fundar o periódico quinzenal chamado Apostolic Faith, que é um importante veículo de divulgação dos ensinamentos de Parham sobre diversos temas que aos poucos foram dando corpo doutrinário ao movimento pentecostal que se iniciava. Ou seja, todas as publicações ali desse periódico quinzenal vai dar corpo doutrinário ao movimento pentecostal, que viria a se espalhar por todo o mundo. Ao lado de Parham, nós temos aí também outro nome importante, que é de William Joseph Seymour. Embora Parham seja considerado o fundador, né, do movimento pentecostal, contudo, o estupim a partir do qual esse movimento viria a se espalhar pelo mundo inteiro, né, é atribuído ao pastor norte-americano, né, esse William Joseph Seymour, né. Então, como aluno de Parham na escola bíblica, né, por ser negro, ele era obrigado a ficar sentado numa cadeira na lateral, no corredor lateral da igreja. E ali ele aprendeu as doutrinas do movimento Holiness, né, que é um movimento de santidade que se espalhou por todos os Estados Unidos, e desenvolveu a crença no dom de línguas como prova do batismo no Espírito Santo. Então, o marco histórico do pentecostalismo, né, vai estar em Seymour, que após ser expulso de uma pequena comunidade Holiness em Los Angeles, né, onde havia sido convidado para pregar ali sobre a questão do batismo no Espírito Santo, ele vai se instalar em um antigo templo desativado da Igreja Metodista Africana, na Azusa Street, 312, que se tornou simbólico, um evento simbólico, como o start point, né? Ou seja, ali, o ponto de partida, a partir do qual esse movimento vai se espalhar por todo o mundo. E no que se reconhece como evento fundante do movimento pentecostalista, né? Aquilo que havia acontecido ali na igreja de Parham com seus alunos, acontece sob a liderança de Seymour, quando reunidos ali na igreja, tinha um menino de 8 anos de idade que vai falar em línguas, seguido por outras pessoas, dando início assim ao movimento pentecostal. Em termos weberianos, aquele início ali, aquele momento fundante com esse garoto que ora em línguas, vai acontecer a cotidianização do carisma. Ou seja, esse grupo que crescia na informalidade, ali liderado por Seymour, ficou conhecido pelo fenômeno que passa a se repetir cada vez com maior frequência e em grande escala, sempre com manifestações de línguas, profecias e orações em voz alta, ali em meio ao êxtase, né? Acompanhados dos cânticos espirituais que provocam o êxtase, que tem a finalidade de provocar o êxtase. Então é esse movimento ali que ia crescendo na informalidade, né, liderado por Seymour, é que vai formar o pentecostalismo. Então ficou conhecido como Missão Apostólica da Fé, que posteriormente viria a se chamar Assembleia de Deus.
e é caracterizado pela informalidade, pela música alegre e pela experiência do êxtase que vai provocar ali, né, os estados alterados da consciência, propício às orações em línguas, né, propício ali ao batismo no Espírito Santo. E esse movimento vai ter uma grande repercussão, né? De pequeno ele vai se tornar grande, graças a esse gigante negro, né, que é o William Seymour, que foi rejeitado ali pelo Panhan por questões raciais. O movimento por ele liderado vai ser visto pela imprensa como um processo de africanização da própria cultura americana. E essa mesma imprensa que vai se tornar ali o veículo, né, que vai divulgar esse fenômeno, né, ali por todos os Estados Unidos, fazendo com que de Azusa Street o movimento pentecostal ganhe fama, extrapolando o próprio continente norte-americano, ao espalhar-se pelo mundo como um fogo ali no canavial, né? Ou seja, se espalha muito rapidamente. Algumas dúvidas, né, sobre quem iniciou o movimento, se foi o Panhan ou se foi o Seymour, né? Então, embora possa haver certa dificuldade em situar em que momento surge de fato o pentecostalismo, se com o Panhan com o batismo de Agnes Osman, ou se com Seymour com o batismo do garoto de 8 anos, certo é que há algo em comum a esses dois nomes importantes para o nascimento do movimento pentecostal, que é a centralidade do batismo no Espírito Santo e de seu sinal físico, que evidencia esse batismo, que é o falar em línguas estranhas, que nós conhecemos no mundo acadêmico por glossolalia, que é o dom de línguas na linguagem da renovação carismática, que na atualidade, juntamente com o dom de cura, dão uma acentuada característica aos movimentos pentecostalistas atuais, como o neopentecostalismo e a própria renovação carismática católica, que cresce cada vez mais no seio da igreja. Ainda que Panhan e Seymour sejam considerados fundadores formais do movimento pentecostal, contudo, o nome de maior expressão para o pentecostalismo brasileiro, ou seja, para a nossa realidade, foi o de William Howard Durham, responsável pelo envio ao Brasil dos missionários Luiz de Franciscon, Gunavin Green e Daniel Berger, responsável por trazer o pentecostalismo para o Brasil. Pouco tempo separa o surgimento do pentecostalismo nos Estados Unidos, em Azusa Street, da sua vinda para o Brasil, né? Tendo como responsável pela vinda William Howard Durham, né, que fazia parte do movimento iniciado por Seymour, e da sua igreja que sairão os missionários que vieram para o Brasil, os quais são Luiz de Franciscon, italiano, que fundou a primeira igreja pentecostal no Brasil em 1910, conhecida por todos nós como Congregação Cristã do Brasil, fundada ali em São Paulo. E os dois missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingren, que vêm para cá com auxílio, né, da Igreja da Suécia e fundam a Igreja Assembleia de Deus no Pará em 1911, a qual espalharia por todo o Brasil. Então, após a visita a Seymour em Los Angeles, né, o William Howard Durham, ele vai passar pela experiência do batismo do Espírito Santo e, por questões doutrinárias, vai romper ali com Seymour, e ao retornar para a sua cidade, né, Chicago, transforma a sua igreja intitulada Missão da Avenida Norte numa igreja pentecostal, de onde sairiam os missionários enviados ao Brasil. Na literatura brasileira sobre a formação do pentecostalismo no Brasil, há a convergência de alguns autores em identificar 3 ondas específicas distintas para descrever o pentecostalismo. E essa tipologia viria a ser posteriormente adotada por Brenda Carranza, e ela vai utilizar como recurso metodológico a fim de descrever o pentecostalismo católico, também em 3 ondas, né, referidas a momentos históricos importantes do movimento pentecostal. Então, a formação do pentecostalismo brasileiro em 3 ondas distintas são classificadas por Paul Freston e Ricardo Mariano, como nós veremos. E a ideia das ondas é atribuída ao sociólogo britânico David Martin, que adotou o termo em sentido figurativo, né, para 3 movimentos distintos do protestantismo mundial, que é o puritanismo, metodismo e pentecostalismo. A aplicação do termo nos Estados Unidos sofreria alterações. Viria a sofrer alterações
para referir-se a movimentos distintos da renovação de linha pentecostal, ou seja, o próprio pentecostalismo, o movimento de renovação carismática, por lá chamado de neopentecostal, e Mainstream Church Revival, que inclui pessoas inspiradas pelo Espírito Santo, que praticam os dons, mas com pouca ênfase no dom de línguas, né, com ênfase maior nos sinais, nos milagres e nos encontros de poder que se realizam ali dentro da igreja, sem contudo sair das suas igrejas originais, ou seja, não pentecostais. E a aplicação do termo no Brasil? Serviu para descrever o pentecostalismo, o deuteropentecostalismo e o próprio neopentecostalismo. Nós temos aí então dois autores, o Paul Freston e o Ricardo Mariano, que descreve o pentecostalismo em três ondas. A diferença entre um e o outro é que, ao dividir o pentecostalismo em três ondas, Mariano vai além, dando-lhe um novo arranjo interno, a fim de incluir a Casa da Bênção na segunda onda. Então nós temos na primeira onda do pentecostalismo brasileiro, né, incontestavelmente a Congregação Cristã e a Assembleia de Deus, que até a segunda onda é reinado absoluto. Depois vem a segunda onda do pentecostalismo brasileiro, com a inclusão aí do Evangelho Quadrangular em 1951, a Igreja Brasil para Cristo e a Igreja Deus é Amor, do Davi Miranda. A terceira onda do pentecostalismo brasileiro vai se referir ao surgimento da Igreja Universal do Reino de Deus em 1977, pelas mãos do Edir Macedo, e a Igreja Internacional da Graça em 1980, aí numa dissidência do R.R. Soares de seu cunhado, Edir Macedo, que, discordando dele, sai da igreja e funda a sua própria igreja. Na tipologia proposta por Ricardo Mariano, nós temos a primeira onda, por ele chamada de pentecostalismo clássico, enquanto o Paul Freston chama de simplesmente pentecostalismo brasileiro, ele chama de pentecostalismo clássico, que nós temos a Congregação Cristã e a Assembleia de Deus. Na segunda onda, o Mariano vai chamar de deuteropentecostalismo, do qual faz parte a Igreja do Evangelho Quadrangular, a Igreja Brasil para Cristo e Deus é Amor, citados por Paul Freston na sua tipologia, e inclui a Casa da Bênção, que foi fundada em 1964, bem como outras pequenas igrejas aí de menor porte, que também entra nesse mesmo esquema. A terceira onda, o Ricardo Mariano vai chamar de neopentecostalismo, que vai compor a Igreja Universal do Reino de Deus, a Internacional da Graça, né, que já citada aí por Freston, e associando, anexando e acrescentando aí a Igreja Cristo Vive, Comunidade Sara Nossa Terra, Comunidade da Graça, Renascer em Cristo, a Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, Comunidade Cristã Vida e Paz, Igreja do Avivamento Contínuo. E seria impossível agora aqui colocar nessa tipologia todas as igrejas neopentecostais que surge ali a partir da matriz, da própria matriz, que é a Igreja Universal do Reino de Deus. Aqui vale uma observação. Embora a Casa da Bênção se apresente como de segunda onda, ela vai apresentar praticamente todos os elementos característicos do neopentecostalismo, sobretudo no que se refere à teologia da prosperidade, né? Também na ênfase que se dá ao diabo e aos demônios naquela igreja, o que demonstra haver uma linha tênue entre a segunda e a terceira onda. Sobre as duas primeiras ondas do pentecostalismo brasileiro, nós temos que a primeira onda se inicia com o pentecostalismo clássico, em 1910 e 1911. E ali trata-se de um reinado de 4 décadas sem qualquer concorrente para essas duas igrejas. Quais são as características dessa primeira onda, né? Um anticatolicismo radical, ferrenho. A doutrina gira em torno dos dons carismáticos, com ênfase no dom de línguas. A crença na parousia, que significa a vinda iminente de Jesus Cristo. A crença na salvação paradisíaca e a prática de um sectarismo radical, ou seja, completamente fechado, né? E o ascetismo do tipo extramundano, ou seja, de negação do mundo. Em relação aos fiéis, geralmente são pessoas pobres e semi-analfabetas. A segunda onda, que é chamada pelo Mariano por deuteropentecostalismo, ou pentecostalismo de cura divina, assim como se tornou conhecido, por agregar essa característica da cura, começa nos anos 50 com a vinda e a linha distintiva
da onda anterior se refere no espaço de tempo que separa as duas ondas, né, que são 40 anos aí de separação, além das características próprias que passa a ter essa segunda onda. E quais são as características da segunda onda? Além daquelas que são mantidas ali do pentecostalismo clássico, vai haver a ênfase na cura divina. Também vai se caracterizar por um anti-ecumenismo ferrenho, ou seja, se negam ali a dialogar com as outras igrejas evangélicas e também com o próprio catolicismo. E são formados ali por lideranças fortes. Assumam estilo a expressividade emocional, ou seja, eles vão supervalorizar a questão emocional. E também vão valorizar a participação político-partidária e a prática do proselitismo de grandes massas, né, através ali dos programas de rádio e concentrações em locais públicos. E essa segunda onda vai servir de matriz para as igrejas atuais. A terceira onda do pentecostalismo brasileiro vai se iniciar na segunda metade da década de 1970, ali em 1976, no Rio de Janeiro, com a fundação da Igreja Universal do Reino de Deus, que vai ser nosso ponto de referência na nossa análise sobre o pentecostalismo, porque a Igreja Universal do Reino de Deus vai se tornar ali a matriz a partir da qual vai se formar, né, vão se formar as outras igrejas. Ela vai tornar-se arquétipo, vai se tornar o modelo a ser seguido pelas outras igrejas. E qual é a demarcação da Igreja Universal do Reino de Deus? Ela vai significar ali um corte histórico institucional pelas características novas que vai assumir, né? Que é a formação de uma corrente pentecostal que passa a ser designada de neopentecostal. Então vai haver um corte histórico no pentecostalismo. Vai haver a proposta de um novo pentecostalismo que se dá na Igreja Universal do Reino de Deus, que em tudo vai copiar as igrejas dos Estados Unidos. E a transição da segunda onda para a terceira onda se dá, né, através de mudanças radicais. Ou seja, muda-se o palco, muda-se o cenário e também muda-se o sujeito. Então, o neopentecostalismo é outro sujeito que usa várias personas, várias imagens ali do pastor ao mesmo tempo. Uma vai apontar para a igreja evangélica, conservando ali o estilo do pastor evangélico, porém outras vão apontar para a magia, que o pastor também se torna ali um profeta exorcista, né? E atores de outras práticas xamanísticas, né, ali própria do paganismo, própria das religiões mágicas, né, do ideário religioso brasileiro. A principal distinção em relação ao pentecostalismo tradicional, né, que são as arrogadas formas de inserção social e seu ethos de afirmação do mundo, ou seja, elas se inserem na realidade de todas as formas, né, num lugar onde foi um bar, passa a funcionar uma igreja, né, no teatro, cinema. Nesses lugares aí passam a ser ocupados pela igreja, né? Então tem uma facilidade muito grande de inserção social. E seu ethos de afirmação do mundo passa a ser contrário àquele ethos de negação do mundo próprio do pentecostalismo clássico. Ou seja, vai provocar uma ruptura com o sectarismo e o ascetismo puritano, que caracterizou a primeira vertente pentecostal de afirmação do mundo. E isso vai dar uma nova roupagem ao pentecostalismo, tendo ali no neopentecostalismo a primeira vertente pentecostal de afirmação do mundo. Ou seja, não vai negar o mundo, é nele e é nele, voltado para ele, que se darão as ações religiosas. Então, para que uma igreja seja considerada neopentecostal, ou seja, de linha neopentecostal, é preciso reunir essas características. Em primeiro lugar, tem que ser fundada a partir da segunda metade da década de 1970, que tem ali como parâmetro a Igreja Universal do Reino de Deus. Ela é que inaugura esse neopentecostalismo aqui no Brasil. E deve apresentar as seguintes características teológicas e comportamentais: ser menos sectárias e ascética, ou seja, abrindo-se à modernidade, inclusive levando para dentro da igreja os modismos da própria modernidade, seja através da música, seja
a própria racionalidade instrumental, que vai ser o motivador ali da destinação dos seus cultos, ser mais liberal e abertos à atividade extra-igreja, ou seja, empresarial, com envolvimento na política, com envolvimento em eventos culturais e assistenciais, que todos esses tipos de práticas eram refutadas pelo pentecostalismo clássico. De acordo com Ricardo Mariano, que é um grande autor do pentecostalismo brasileiro, um grande estudioso aí desse fenômeno que é o pentecostalismo, quando mais de uma igreja se aproximar quanto mais uma igreja se aproximar dessas características, mais próximas estará do espírito, do ethos e do modo de ser das componentes de vertente neopentecostal, que tem ali como figura característica, como arquétipo, como modelo a partir do qual as outras igrejas se modelam, que é a Igreja Universal do Reino de Deus. O prefixo neo foi cunhado nos Estados Unidos na década de 1970 para designar as dissidências pentecostais das igrejas protestantes tradicionais, que viria a ser nomeado de carismático. Acrescentado ao termo pentecostalismo, formando o neopentecostalismo, e que foi popularizado no Brasil por Ricardo Mariano, vai ter um duplo sentido, enquanto o termo apropriado para designar a terceira onda. Em primeiro lugar, o prefixo neo ele vai servir de demarcação histórica para designar a terceira onda, distinta do pentecostalismo clássico e do próprio deuteropentecostalismo, embora deles características importantes, como a cura, por exemplo. Também, por outro lado, vai significar um caráter inovador, porque remete à sua formação recente como uma inovação em relação às ondas que lhe precederam. Sobre a definição do termo neopentecostalismo, lembramos aqui que o termo denominação, referido também como confissão cristã, é um tipo de organização religiosa que funciona com um nome, uma estrutura e uma doutrina própria. Então, o neopentecostalismo não pode ser definido como uma denominação, porque ele não apresenta uma homogeneidade ritual, doutrinária e teológica. Apresenta, sim, uma diversidade na forma de crença, de culto e de pregação doutrinária. Contudo, se não é denominação, também não pode ser uma seita. Em perspectiva sociológica, não dá para dizer, por exemplo, que a Igreja Universal do Reino de Deus seja uma seita. Então, geralmente, as igrejas neopentecostais são chamadas de seita. Porém, isto, numa perspectiva sociológica, não se sustenta. Pois, como o próprio nome diz, seita remete a grupos fechados. Então, não são. E a Igreja Universal do Reino de Deus, assim como as igrejas neopentecostais, não são grupos fechados, rigorosos, exigentes, ascetas, virtuosos. Mas são organizações completamente abertas. Só para vocês terem uma ideia. Lembrando, mais uma vez, eu já citei isso para vocês. A Igreja Universal do Reino de Deus ela é tão aberta que ela tem um jornal, o Jornal da Universal, onde ela faz um proselitismo ferrenho ali, sobretudo voltado para os fiéis da Igreja Católica, que incidem sobre os fiéis da Igreja Católica. E também é algo que é simbólico mostrar essa abertura da Igreja Universal do Reino de Deus, que se tornou simbólico aqui em Brasília, é que uma estação do metrô, se não me engano, da 114, se desemboca dentro da igreja, dentro do estacionamento da Igreja Universal do Reino de Deus. Ou seja, você saindo do metrô, indo em direção ali do eixo, passa por debaixo do eixo, vai se desembocar na própria porta da Igreja Universal do Reino de Deus. O que faz com aqueles fiéis lá da Ceilândia, ou daqui da Samambaia, seja qualquer parte for dessa região aqui, entre no metrô, chega lá dentro daquela igreja e diz, essa é minha igreja. Então não dá para dizer que é uma seita porque ela é completamente aberta. Então o melhor termo para designá-lo é, numa perspectiva social, que é o mais apropriado, é defini-lo como um movimento e não como seita ou como denominação. Muito obrigado, tenha uma santa e abençoada semana e até a próxima.